Olá, eu sou Ana Lúcia Matos e você está acompanhando o podcast Tendências Inspiradoras, uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, o ITP. Nesse podcast, iremos falar sobre transição energética, biomassa de algas. Para este assunto, convidamos o professor Dr. Tiago Rodrigues Bierck, graduado em Química Industrial pela Unisc, mestre em Tecnologia Ambiental pela Unisc e doutorado em Ciências dos Materiais pela UFRGS. Professor do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Industrial da UNIT e pesquisador do ITP. Convidamos também o mestre Wesley Andrade Santos, graduado em Engenharia do Petróleo pela UNIT, pós-graduado em MBA, Gestão Logística e Engenharia da Produção, mestre em Biotecnologia Industrial pela UNIT. E para receber os convidados à mesa do conhecimento, a presença do diretor-presidente do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, o professor Paulo Doirado, que irá interagir e fomentar ainda mais o assunto. Lembre-se, você pode participar. Envie sua pergunta, o ITP responde. Um ótimo podcast. Muito obrigado e bem-vindos ao podcast Tendências Inspiradoras, seguindo a nossa série Transição Energética com o tema Biomassa de Alga, super interessante. E para abrir a mesa, eu convido o diretor-presidente do ITP, Paulo Doirado, para dar as palavras iniciais. Bom, agradecer aqui a presença de vocês e vocês que estão nos assistindo, porque realmente é sempre um papo muito interessante, muito rico de informações e estamos certamente aqui na fronteira do conhecimento. Nós vamos lidar, com assuntos que são da maior importância hoje, principalmente quando trabalhamos a questão da transição energética e de alternativas que sejam ecologicamente, vamos assim, mais sustentáveis. E aí nós temos boas surpresas aqui, eu estou curioso para ouvir isso. Muito obrigado, Paulo. E para iniciar, vamos à nossa primeira pergunta desse tema. Quais as vantagens da produção de biomassa a partir de algas e qual a importância no processo de transição energética? As microalgas têm uma capacidade muito grande de desenvolvimento, né? Então, dados da literatura mostram que, com relação a hectare, ela consegue produzir de 3 a 10 vezes mais biomassa se comparado com qualquer outra cultura terrestre, né? Então, para a produção de biomassa, ela é extremamente interessante, né? Porque ela agrega, né, uma quantidade de biomassa muito grande comparada com as outras, né? Então, ela é bem interessante nesse sentido e isso torna ela interessante para a produção, para a demanda, né? Quando a gente pensa em transição energética, a gente enxerga uma quantidade, um consumo muito grande de biomassa para fazer essa transformação, essa produção de energia e as algas é uma ótima candidata para isso, né? Obviamente a gente sabe que não só as algas têm que ser utilizadas, né? Quando a gente pensa numa transição energética é necessário, né, um conjunto de ferramentas, de técnicas de biomassas diferentes para que seja possível atender essa demanda, né? Mas as algas são uma ótima candidata aí nesse sentido. Aí eu aproveitar aqui para perguntar, e tem que ser água doce, pode ser água de estuários, onde é o melhor ambiente? Na verdade, isso depende muito da característica da alga que vai ser utilizada, né? Então, dando exemplo para microalgas, tanto microalgas quanto macroalgas, né? Mas isso vai depender muito da espécie, do gênero. Então, é possível cultivar em água salobra, água doce, água salgada. Tá. Mas Aracaju tem uma boa produção de algas nativas daqui, do nosso... Sim, na verdade, inclusive nós, nos trabalhos que a gente tem realizado, aqui a gente tem isolado, né? Na verdade a gente isolou uma espécie aqui da Praia Formosa, né? Do mangue da Praia Formosa, e a gente então isolou, ela tem uma característica mais salobra, né? Então quando sobe a maré, acaba né, subindo o mar e salgando a região, então ela tem uma característica, a microalga que a gente isolou tem essa característica de se envolver tanto na água doce quanto na água salgada. A gente vem cultivando ela em água doce, mas é possível desenvolver ela também em água salgada. Perfeito. Quer adicionar alguma? Sim, na parte também de vantagens dela, ambientalmente, até estava comentando antes, né? Que é o carbono. Ela tem uma boa fixação de carbono, então isso já é uma vantagem, principalmente para a base energética, né? Que até a ONU, em 2030,
tem uma meta de 2030 para ter todas as indústrias emitir menos carbonos e até, se possível, zerar. Então, a microáguas é um potencial para essa aplicação também. Perfeito. E aí vamos à segunda pergunta da mesa. Quais as tecnologias vêm sendo discutidas sobre o uso dessas biomassas para a produção de energia no cenário mundial? Para a produção de bioenergia, existem hoje várias tecnologias que estão sendo testadas, né? Então, basicamente, a gente tem processos as principais, né, que eu posso destacar, que vem ganhando bastante destaque. Biohidrogênio, né, ela vem ganhando bastante destaque, vem sendo apoiado e investigado muito sobre essa utilização dessas biomassas, né, porque, na verdade, microalgas pode ser várias microalgas diferentes, né, que podem ser utilizadas. Então, para a produção de biohidrogênio, a gente tem biodiesel, porque as microalgas ela produzem um alto teor lipídico, então isso pode ser utilizado para a produção de energia, produção de biodiesel. A linha que nós temos trabalhado aqui é na parte de pirólise, produção de bióleo, né? Então, a gente tem trabalhado e é também uma alternativa interessante, onde a gente até o Wesley pode falar um pouquinho do trabalho dele de mestrado, né? Onde a gente, trabalhando nessa perspectiva de pirólise, a gente conseguiu obter um bióleo com alto teor de carbono, né? Então é um indicativo interessante, precisa ser otimizado, obviamente, é um trabalho inicial, mas ele gerou uma perspectiva bastante interessante com relação a essa produção, esse alto teor de carbono gerado, sendo que o carbono é o principal para a utilização como energia. Porque até na aplicação de bióleo, que foi um dos aplicação do meu trabalho de mestrado, foi em relação da pirólise, né, da microalgas, e gerar bióleo. A pirólise, ela gera 3 produtos, né, que são gases, bióleo e biochar, que é o carvão que resta desse processo, dessa queima de composição da biomassa. Aí nós só utilizamos o bióleo que foi gerado, e desse, como o professor está dizendo, ele apresentou ótimas vantagens, mas devido também à composição de oxigenados, dele apresentar muito composto de oxigenados, é necessário fazer um upgrade, que chama, que é um tratamento desse bióleo, através de catalisadores, e aí também fazer outros possíveis processos para otimizar. Também tem uma vantagem de outra aplicação, como ele citou, o exemplo do biohidrogênio, né, que é o biogás, também na Alemanha, ele é aplicado também a microáguas para eletricidade, como também para dar suporte até um prédio não tão grande, mas um prédio, vamos supor, de primeiro andar, segundo andar, com essa capacidade. Nossa. Aí, a curiosidade, pelo que eu entendi, a gente pode transformar efluentes, até poluentes, de repente, em geração de energia, em geração de outros produtos que sejam interessantes, né, para o consumo. É isso mesmo? Isso. Quer dizer, a gente pode pegar uma indústria que de repente tem algum tipo de efluente contendo nitrogênios, não é isso? E essas algas podem converter isso em energia novamente. Isso, energético. Muito interessante. Com certeza. Esse é um ponto que, na verdade, a gente sempre, né, trabalhando nesses temas, a gente tem alguns gargalos, né, que a gente precisa resolver para se tornar viável, né? Certo. Então, embora a gente sabe que, com base na transição energética, né, a gente tem hoje consciência que o custo energético vai ser maior do que o costumeiro, né? Sim. Mas a gente vai ter que se adaptar a isso e tentar reduzir o máximo possível esses custos para a gente poder chegar num valor, talvez não vai conseguir igual, mas menos impactante possível, né? Sim. E aí, o cultivo de microalgas, a utilização da biomassa, ela traz algo interessante que é possível associar, né, resolver problemas, né, que você consegue, dessa forma, reduzindo, agregando valor ao seu produto. Né? Como você comentou, a questão de utilização de efluentes. Então, indústrias que geram um efluente que tem uma carga grande de nitrogênio, de fósforo, eu posso direcionar isso
para o cultivo de microalgas e elas produzirem biomassa. Ao mesmo tempo que eu estou produzindo, eu estou tendo um custo menor nos nutrientes e eu estou resolvendo um problema da indústria que teria que pagar por um processo para poder atingir aquela demanda estabelecida pelo órgão ambiental. Né? Da mesma forma, a gente vê para a parte de assimilação de CO2. Né? Então, ela tem uma alta capacidade de assimilação de CO2, onde é possível criar projetos onde eu posso gerar um crédito de carbono com base na assimilação que ele vai gerando. Certo. Então, isso também, embora está associado, mas eu consigo agregar a ele, né, essa característica que, no final da conta, vai reduzir o custo. Né? Eu posso incrementar o crédito gerado no custo do processo e eu consigo, então, reduzir o valor aí do meu produto gerado. Então, ele é bem interessante nesse sentido, que é possível. De forma isolada, ele não é interessante. Né? Se eu pensar, vou produzir única e exclusivamente, talvez ele não seja interessante economicamente. Agora, se a gente conseguir associar, né, criar um conceito de biorefinaria, a gente associar uma logística, uma logística onde eu consigo reaproveitar efluentes, seja ele gasoso, seja ele líquido, eu consigo tornar ele mais atrativo economicamente. Agora, o que eu vejo é que, de certa forma, a gente socializa a poluição, né? Uhum. E esse custo, talvez por isso, o combustível hoje esteja barato. Porque se você fosse tratar, né, sim, as consequências, né, dessa questão climática, as consequências da necessidade de remunerar por serviços ambientais, de recuperação, tudo no custo dos produtos, efetivamente, então, com certeza, a equação seria outra, né? Então, talvez, economicamente, viabilizasse sim, facilmente outras alternativas, né, que são interessantes do ponto de vista do meio ambiente e que cabe, de repente, abrir a cabeça também, né, das pessoas e dos dirigentes, dos capitalistas e tal, com relação a essas possibilidades, né? Então, talvez não haja um encaminhamento que não seja o melhor, mas sim que não chegou, foi o momento dele, né? Mas sim, pelo andar das coisas, o momento vai chegar. Com certeza, com certeza. Perfeito. E seguindo o nosso roteiro, que é elaborado por uma equipe do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, para lançar aqui à mesa, claro que você já falou algumas aplicações, né, da biomassa, mas vamos realmente listar. Existem outras aplicações e, principalmente, já existe produção comercial hoje? Sim, existem algumas aplicações comerciais, né, para a área farmacêutica, então é utilizado como a suplementação alimentar. Existem alguns princípios ativos que pode ser isolado e ser comercializado, né, que tem um mercado bastante interessante. Existem também utilização com biofertilizante. Tem algumas empresas que vêm trabalhando no desenvolvimento de biofertilizantes a partir de microalgas, né? Então, ele pode ser utilizado e é utilizado, né? A gente pensar hoje algas, a gente pode usar um exemplo bastante comum, que todo mundo come sushi, né? Ou muita sim, gente come sushi. Sim. Então, se a gente pensar como é feito o sushi, né? Ele usa lá uma folhinha de alga. Então, existem várias aplicações. Existem hoje que é uma alga que é bastante comum, né, como suplemento alimentar, a espirulina. Ela é bastante famosa. Então, é uma microalga que é utilizada para suplementação. Então, existem várias aplicações industriais, né, e está crescendo, obviamente. Existem, né, podemos destacar, nem sempre eu posso utilizar qualquer alga, né, porque existem vários gêneros, espécies diferentes que podem ter características diferentes. Uma toxina, por exemplo. Algumas toxinas, então é importante sempre ter essa... Não é porque é uma alga que eu posso coletar e usar como alimento, não, tem que ser avaliado, tem que conhecer a característica, a composição, né, para ser direcionado para um fim interessante, mas... Agora, a suplementação alimentar é como fonte proteica, proteína? Sim, ela é rica, basicamente, se a gente pensar a composição da biomassa de microalga, de forma geral, ela é rica em lipídios, proteínas e carboidratos, né? Então, ela basicamente completo. É um alimento bem completo, né? Então, Interessante. Essa espirulina que ele citou também, que é uma espécie, a nossa que nós trabalhamos é a Nanochloropsis, né? E a espirulina, que é bem comercializada, principalmente na área de fármaco,
ela apresenta muito grau de composição de proteínas, até que por isso ele é aplicada em suplementos, né? Sobre isso. Sim, muito interessante. E quais as novidades já disponíveis no mercado usando esse subproduto para a produção de energia, hein, Wesley? Que você poderia começar? A novidade de biomassa mesmo, da aplicação de microáguas, é essa aplicação de biorremediação, conter esse CO2, né, de aplicação para gerar energia. Há exemplo também de possibilidade de acoplar cultivos de microáguas com indústrias de fertilizante, como aqui no Sergipe tem, a termoelétrica também, da base coqueiro, que pode ser também uma possibilidade de implementar esse projeto. E aí, ter essa vantagem. Interessante. Quer adicionar alguma coisa? Não, e eu acho que assim, de forma a produção de energia à base de microalgas, existem alguns, mas não é ainda, não tem um volume muito grande, né? Porque na verdade está muito na base ainda Do experimento, né? experimental. Existem algumas plantas pilotos, mas não existe, até onde eu sei, um TRL muito alto, Sim. né? Já demonstrando uma aplicação. Mas eu acredito que logo isso vai acontecer, né? Porque é uma tendência, né? Até com base na leitura científica, né? A gente vem verificando um destaque muito importante, né? Vários autores vêm indicado que é uma alternativa interessante para esse fim, né? Então, possivelmente, logo, logo a gente tem aí uma planta produzindo uma alta quantidade de combustível a partir única e exclusivamente de microalga. Mas também é interessante falar também que ela precisa de algumas características até para a gente produzir, né? Então, até como eu falei, existem alguns gargalos, né, no processo de produção. Uma delas como a gente comentou, a questão de nutrientes, né? Então, é possível associar uma empresa onde eu vou aproveitar esses efluentes para utilizar como meio de cultivo, mas a gente tem outros também, né? Que é a questão de iluminação, né? Ela precisa de iluminação para se desenvolver, né? Então, infelizmente, não é em todo lugar que ela vai ter um bom desenvolvimento, né? Aqui na região do Nordeste, que eu tenho um período praticamente todo ano de uma boa iluminação, é um local bastante interessante para isso, justamente porque ele tem um período de insolação, o gasto energético com iluminação artificial, ela é reduzida, comparado a outros estados onde eu tenho um período de inverno, onde eu tenho uma baixo período de luminosidade, então isso pode prejudicar o desenvolvimento. Não que ele não possa desenvolver, mas possivelmente eu vou ter que ter uma compensação e eu não vou ter um desenvolvimento tão grande como aqui é possível que tenha, né? Eu quero só dar um esclarecimento para o nosso ouvinte e assistente com relação à TRL, né? Que é uma sigla que está vinculada a um índice que fala do nível de maturidade do experimento, né? Do invento. Então é algo bem interessante aí, muito usado no mundo científico. Entendi. Só curiosidade, o desenvolvimento dela é rápido, assim? Em torno assim, a gente cultiva em torno de 7 dias, é possível fazer a coleta. Então, justamente por isso ele é interessante, né? Se comparado a um cultivo terrestre, né? Em 7 dias eu tenho a possibilidade de realizar a coleta. Então, tendo condições para poder produzir em massa, muito interessante. E outros pontos é interessante. Eu posso fazer isso sem necessitar de terras que sejam agricultáveis, vamos dizer, né? Isso. Então é possível desenvolver num local onde eu não preciso desenvolver uma planta. Eu posso colocar um sistema de cultivo num local que, teoricamente, eu preciso, obviamente, de água, dos nutrientes e de iluminação, né? Não preciso... a característica do solo não influencia nesse sentido. Então, é algo que é bem interessante, inclusive, para aplicar em regiões onde talvez eu não tenha um bom desenvolvimento, né, de culturas terrestres, eu consigo aproveitar isso. Sem falar que é possível ainda, pensando numa arquitetura mais moderna, né, isso ser incorporado em grandes cidades também, né, tornando, além de bonito... Lagoas de estabilização. Lagoa de estabilização, inclusive em telhados de prédios. Então, possibilidades são
inúmeras, né? Mas você falou que a cada 7 dias, então, ela atinge o nível de maturidade suficiente já para se aproveitar energeticamente. Poxa vida. Muito rápido. Aqui a gente tem não sei se tem como mostrar, aqui a gente tem, ó, aqui a gente tem, basicamente foi cultivado, acho que Toda a coleta. acho que já tá no ponto da coleta, já tá em 7 Nossa, dias aqui. Nossa, rápido, bem rápido mesmo. Esse é um suco de couve. Isso. E aqui tá cheio de... Perfeito. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. O podcast Tendências Inspiradoras é uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, o ITP. Conheça mais sobre o nosso instituto. Acesse o nosso site itp.org.br. Siga as nossas redes sociais. No Instagram, @itp_Grupo Tiradentes. Nos siga no Spotify e no YouTube. Muito obrigado. Voltamos ao nosso último bloco e vamos agora a essa pergunta aqui, olha. Como o ITP vem contribuindo com essa temática? Bom, o ITP vem contribuindo sempre dando suporte nos laboratórios. Então, a gente vem desenvolvendo pesquisa aqui dentro do ITP, né? Então, a gente tem toda a estrutura de laboratório, isso é muito importante para a gente poder dar continuidade, né? E vem nos auxiliando também em busca. A gente sabe que, infelizmente, pesquisas precisa de dinheiro, né? A gente precisa de recursos para poder custear, né? E a pesquisa, infelizmente, é cara, né? E aí o ITP vem sempre nos dando suporte aí para a gente tentar buscar fontes de fomento aí para que a gente consiga evoluir nas nossas pesquisas e cada vez... porque é importante destacar, o desenvolvimento disso tem como objetivo principal é trazer benefícios para a sociedade, né? Então, à medida que a gente consiga desenvolver essas pesquisas, isso pode ser transmitido para a população aí, aproveitar isso de alguma forma. Então, fico feliz, né, de ver que essa presença do ITP, né, fazendo essa ponte entre aquela pesquisa, vamos dizer, de interesse mais acadêmico e os interesses da sociedade, do ambiente produtivo, de forma que a gente pode estar fazendo essa ligação, né? Sim, com certeza. E penso que essa é a nossa missão aqui, enquanto instituto, de estar promovendo esse diálogo e viabilizando, inclusive, alternativas para os próprios pesquisadores, no sentido de caminharem na direção do mercado, né, através de startups, através de outras possibilidades, né, que vai dando também emancipação para não dependerem só das linhas, vamos dizer, de pesquisa vinculadas a políticas públicas. Uhum. Né? Então, a gente ganhar emancipação, ganhar autonomia de escolher também aquelas pesquisas que do coração, que a gente tem paixão que nos de toque. levar adiante, que muitas vezes até pode não estar contemplado em nenhum edital, né? Uhum. Então, eu acho que isso é uma tarefa, né? Um desafio que nós temos grande, mas ao mesmo tempo é uma grande motivação também para buscar esses caminhos, né? E quando nós estamos aqui dentro de uma universidade, a gente tem um ambiente que é muito favorável a isso, mas a gente precisa ligar as peças, né? Vamos dizer assim, juntar as pedras para construir essa caminhada. Mas essa é a nossa intenção aqui, né? E desde já estão convidados a pensarem, né, nesse sentido da transformação disso em geração de valor, em patentes, em aproveitamentos que possam contribuir aí para o planeta de um modo geral, né? Na hora que a gente trabalha com energias renováveis, a gente está fazendo realmente um grande bem à humanidade e a todo o sistema planetário. Perfeito, muito obrigado. E aí, eu vou fazer uma pergunta para o mestre Wesley. Tá certo. Uma questão utópica, né? Para você, qual seria a expectativa de futuro e possíveis oportunidades tecnológicas dentro dessa área da biomassa de alga? O que seria possível? A do nosso grupo, vou citar do caso do nosso grupo aqui da ITP, né? Nós iniciamos em 2019 essa linha de pesquisa de microalgas. Então, assim, tem um vasto caminho ainda para ser explorado, principalmente a energética. Eu comecei com bioóleo, aí já tem outros alunos, né, na parte também de fármaco, iniciação científica, desenvolvendo também trabalho de aplicação de farmácia, outros com extração de lipídios, de proteínas, aí também de carboidratos, que são produtos bioquímicos. Aí tem também o doutorando, que ele está desenvolvendo pesquisa também na parte de biofertilização, tem outros que prospecção também, então ainda tem muito caminho ainda para ser explorado
E assim, eu sinto muito desafiador, né, para isso e uma grande oportunidade para aproveitar. Aí o Hélio pergunta, a gente está efetivamente aqui no limite do conhecimento, né, por se tratar de algo com aspectos completamente inéditos até, né? E aí, como é que a gente estuda algo que ninguém estudou antes? É um bom quebra-cabeça, né? Um bom desafio, né? Que até a nossa competência é o que mais? Pegar alguns trabalhos, né, e desenvolver um trabalho que supre aquela lacuna, né? Vamos supor, que traga novidade para isso. Que até, como o senhor também citou, uma possibilidade de uma startup, quem sabe, futuramente, Sim, isso. através de uma novidade, aplicar uma startup e suprir essa necessidade ambiental, produtiva, logística, como também na minha formação. Então, tudo isso pode agregar a esse valor dessa pesquisa. Perfeito. E se só me permite complementar, eu acho que também está muito nessas lacunas que a gente, como o Wesley falou, existem alguns gargalos que precisam ser resolvidos, então a gente precisa melhorar ainda mais a condição de produção, né? A gente precisa melhorar a produção, aumentar a produção, então acho que é possível trabalhar nisso para justamente tentar melhorar o processo de cultivo e ter um rendimento ainda maior, né? É possível a gente avaliar uma forma de gerar o menor impacto possível, reduzir, porque infelizmente nenhum processo é totalmente verde, né? A gente sempre gera alguma coisa de resíduo de alguma forma, então é interessante a gente tentar buscar minimizar ao máximo isso, né? Na parte a gente tem um gargalo que é uma dos custos, eu acho que mais elevados do processo, associado, na verdade, meio que os custos mais elevados a gente tem na parte, falando do ponto de vista de produção de microalgas, de biomassa, está na parte do meio de cultura, né, do sistema de cultivo, mas também a parte de recuperação, da gente retirar essas algas que estão aqui em água e gerar biomassa seca, né, que é algo que utiliza utiliza energia, utiliza processos que precisam ser melhorados, desenvolvidos, para a gente ter um rendimento ainda melhor e reduzir ao máximo possível esses custos. Então, existem vários gargalos, né? Até do ponto de vista de processo de produção de biocombustíveis, sempre é possível melhorar, né? Sempre é possível verificar o que é feito e tentar melhorar em cima daquilo. Então, eu acho que a oportunidade, isso falando só do ponto de vista de energia, né? Sem pensar nas outras pulguinhas atrás da orelha que a gente tem para outras áreas, né? Que a gente, como comentou aqui, dá para utilizar na indústria farmacêutica, dá para utilizar na indústria alimentícia, dá para utilizar na parte de biofertilizantes. Então, é uma gama muito grande de possibilidades. E isso, como o Wesley falou, é desafiador, mas motivador ao mesmo tempo, Sim. né? Porque a gente começa a enxergar que existem muito mais coisas para a gente descobrir. Eu acho que, para a gente que é pesquisador, eu acho que o fato de ter da busca do conhecimento é algo que é extremamente importante e nos motiva, né? Então, quanto mais a gente precisa caminhar, mais a gente fica empolgado e querendo caminhar mais para trazer informações aí, como a gente falou, que isso possa ser futuramente transferido e trazer benefício para a sociedade, que é o que a gente busca sempre e almeja aí para ter uma sociedade cada vez mais justa e feliz, né? É isso mesmo. Mas aí eu pergunto, e o óleo que nós aproveitamos, né, para o biocombustível, ele já é um óleo de boa qualidade ou ele teria que passar ainda por refinos Essa cadeias? Essa primeira etapa que a gente fez, a gente conseguiu gerar um bióleo com um alto teor de Oxigenado, né? de hidrocarbonetos, na verdade. Ou Baixo teor de oxigenados. Mas ainda ele não é ele não apresenta a característica de combustível, então precisa melhorar ainda, precisa trabalhar com alguns catalisadores para a gente dar mais uma característica de combustível a esse bióleo. Né? E Então, é estável? sim. É estável. Muito bom. A ideia, inclusive, agora no trabalho do Wesley de doutorado é a gente aprofundar nessa parte justamente para tentar chegar em algo mais próximo aí É legal. de um combustível e fazer algumas avaliações também com relação a esse combustível. Perfeito. Eu, como comunicador e como cineasta também de formação, eu já fico imaginando, quando falo arquitetura, aqueles prédios cheios de algas, assim, né? Já começa a ter uma visão utópica
que eu acho que é o futuro daqui a pouco, né? Não, e tem algumas... Eu não sei se é arte conceitual ou se é real, porque hoje em dia tudo é tão realista, as imagens, que a gente não... Às vezes fica difícil da gente saber se é ou não, mas eu já vi várias fotos de prédios, janelas, divisórias, onde utilizam algas, justamente por estar no meio de uma cidade, onde tem fluxo, onde tem geração de CO2, é possível aproveitar isso para produzir biomassa e dar uma utilização depois para essa biomassa aí. É uma forma de refrigerar os ambientes também. Sim, também. Proteger do sol. Também. Que até aqui no Brasil também é desenvolvido trabalhos de eletricidade, conversão de eletricidade. Sim. No grupo também, eu acho que da Federal do Ceará, ele também desenvolve esse trabalho de eletricidade sobre essas microalgas. E também, assim, até aproveitando essa pergunta de desafio, que uma das coisas que, além do Brasil apresentar uma grande diversidade de biomassa, né, de palha de bagaço, né, palha de bagaço da cana-de-açúcar, café, um exemplo da marataca, que é produzido, né, também as microáguas, vamos supor, o que nós utilizamos aqui é a nanoclorose. Dentre essas tem outras espécies, então é um grande mais desafio ainda. Sim. Que até por isso, até nós projetamos mais, né, para coletar novamente no ambiente que nós coletamos, no mangue, para ver se tem outras microalgas, outras espécies. Então também é um desafio. Tem até um rendimento maior por isso. Maior, ou pode gerar biomoléculas diferentes que talvez pode não servir para combustível, mas pode servir para uma outra aplicação. Bacana. Perfeito. Nós estamos já no final do nosso podcast e a última pergunta são as considerações finais e o que você gostaria de falar nesse momento para fechar esse assunto. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade, eu acho que é bastante interessante e parabenizo pela proposta. Eu acho que é interessante a gente levar o que a gente faz aqui dentro para a sociedade, né? Eu acho que é um papel que, infelizmente, a gente acaba às vezes focando muito no desenvolvimento da pesquisa e às vezes a gente acaba esquecendo um pouquinho que isso tem que chegar, tem que sair da universidade, do ambiente universitário e chegar no ouvido da população como um todo. Eu acho que dá parabéns aí pela, né, criação dessa oportunidade, desse formato de podcast, que eu acho que isso vai enriquecer, né, o conhecimento da população como um todo e tornar público o que a gente vem fazendo aqui com tanto esmero, né, para atingir cada vez melhores resultados. Obrigado, Tiago. Também gostaria muito de agradecer por esse convite, que até foi recente, né? O professor até me ligou, você pode, e tudo, eu aceito. Quanto mais propagar conhecimento, melhor também, que até pode ter um retorno também para a sociedade em si, porque o que é também uma das coisas que a pesquisa tem, é para atender a sociedade, as necessidades da sociedade, a engenharia, a logística, né, o suporte para a sociedade e a melhoria. Hoje mesmo a tecnologia foi graças a quem? A pesquisa, né, a ciência em si. Muito obrigado. Obrigado. Paulo, por favor. Bom, eu quero parabenizar, agradecer a presença de vocês, ao mesmo tempo reconhecer que fazemos uma ciência extremamente saudável aqui, né, no ITP, no sistema Tiradentes, todo aqui educacional, porque realmente é importante essa aproximação, não só no sentido de estar levando tecnologia disponível, né, para a sociedade de modo geral, mas também o vocabulário, o entendimento da ciência numa linguagem acessível, né, aproximar a ciência da população em geral, criar um senso comum mais elevado, com mais desafios, com mais entendimento da realidade. Então, eu penso que faz parte do nosso papel aqui como Instituto e também nesse podcast, de estar trazendo essa possibilidade. E aí a gente se coloca sempre aqui à disposição, aqui no ITP, para todos aqueles que queiram uma aproximação com a tecnologia, com a ciência e com todo esse ambiente aqui muito bacana que nós temos. Muito obrigado a vocês todos. Obrigado. Muito obrigado. Então, ficamos por aqui. Compartilhe esse podcast. É com você. Muito obrigada por ter assistido o podcast Tendências Inspiradoras. Compartilhe com os amigos. Até a próxima!